Olá, é bom ter você de volta. Vamos aproveitar então essa primeira semana de março para examinar uma decisão que só recentemente foi disponibilizada. O caso que vemos então é um habeas corpus, isso mesmo, um habeas corpus na Justiça do Trabalho, no qual se define que não cabe esse tipo de instrumento processual para discutir eventuais restrições derivadas de contrato, ou seja, o habeas corpus se destina a eventuais restrições ou privações da liberdade de locomoção e não se qualifica como tal aquelas decorrentes da mera discussão acerca da possibilidade ou não da prestação de serviço, ou seja, da execução de um contrato de trabalho e eventuais limitações à transferência de atleta profissional para outro clube. No caso, trata-se do habeas corpus 10.00678 de 46 de 2018. A emenda desse julgado traz: contraria o entendimento majoritário do STJ e do STF, portanto, a admissão de habeas corpus para discutir cláusula contratual de atleta profissional, com pedido de transferência imediata para outra agremiação desportiva e de rescisão indireta do contrato de trabalho, por não afetar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Se a discussão afeta somente secundariamente a liberdade de locomoção, decorrente da liberdade de exercício de profissão ou trabalho, não cabe habeas corpus, caso em que o direito deve ser tutelado por outro meio admitido em direito. Eventuais restrições do exercício da atividade por atleta profissional não autorizam a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a liberdade primária de ir e vir ou permanecer, ou seja, o direito ambulatório. No caso, então, que se tem, é que deve-se rememorar as primeiras oportunidades em que surgiu essa discussão, parece ter sido uma daquelas medidas em que o juiz tem que achar uma solução para um caso e acaba recorrendo a um instrumento processual que não se ajusta perfeitamente às suas limitações, às limitações do judiciário a qual estão envolvidos ou do direito objetivo particularmente considerado. E isso vai se construindo depois, lógico, depois de que se prorroga a discussão. Na imediatidade do caso a ser examinado, nas primeiras circunstâncias, parecia uma boa solução. O que ocorre é que essa possibilidade de habeas corpus junto ao TST para discutir liberação de atleta profissional, no caso jogador de futebol, serviu sobretudo para transferir já o TST a discussão acerca dessa matéria, porque você pode ter claramente esse tipo de tutela em vias ordinárias, ou seja, nos próprios pedidos de tutela provisória em reclamações trabalhistas, ou mesmo ainda nos eventuais recursos que se possam extrair perante o Tribunal Regional. Ou seja, essa admissão do habeas corpus traria o peso ao TST de sempre ter de se envolver nesse tipo de questão. E aqui talvez tenha sido uma das fundamentações não escritas dessa decisão, ou seja, evitar que toda transferência, por assim dizer, litigiosa entre agremiações desportivas redundasse na necessidade da emissão do TST por meio de habeas corpus na discussão que, afinal, cabe acerca dos limites do contrato, ou seja, da plena execução do contrato e da sua eventual rescisão indireta. No caso, a restrição que era alegada era a impossibilidade da contratação por uma outra agremiação esportiva em vista da vigência anterior de contrato de prestação de trabalho esportivo profissional. Nesses casos, o atleta profissional não poderia se vincular a uma outra agremiação e, nessa circunstância, se teria essa alegada privação de liberdade de do exercício de profissão ou trabalho, que, por conta de alguma elaboração doutrinária, corresponderia à liberdade de ir e vir contemplada na admissão do habeas corpus. No caso, entretanto, o entendimento que se fixou de forma majoritária, especialmente no julgamento desse HC, foi de que o uso do habeas corpus estaria desvirtuado nessa circunstância, porque em verdade não se teria um atentado à liberdade primária de ir e vir ou permanecer, mas é essencialmente uma violação secundária nesse aspecto de que a alegação de violação do direito de liberdade do exercício profissional do trabalho estaria mais vinculado à discussão de cláusulas contratuais, as quais teriam remédio junto às instâncias iniciais, sejam mesmo
vara do trabalho, se ainda que fosse por meio de recurso ao TRT, e consequentemente não caberia ao TST, por meio desse meio excepcional do habeas corpus, avaliar essa questão. É certo que o que se tem aqui não se pode afirmar categoricamente que não caiba HC na Justiça do Trabalho. O que se entendeu é que essa modalidade, fundada na discussão de cláusula contratual, possa ser admitida e concedida à ordem de HC. O que se tem no caso é que, hipoteticamente, podem se conceber algumas circunstâncias em que haja cabimento desse HC, muito raras na Justiça do Trabalho, mas aqui não está se afirmando a impossibilidade plena do ajuizamento da impetração de HC na Justiça do Trabalho. O que se diz é que essa circunstância, que, a bem dizer, é das poucas que se viu até hoje, de discussão de cláusula contratual e rescisão indireta de atleta profissional, não justifica a tramitação e a concessão da ordem de habeas corpus. Então aproveitamos essa primeira semana de março para examinar essa decisão recentemente disponibilizada. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.